Amém. Bom estarmos aqui. E durante essa semana, eu meditei sobre uma mensagem. E uma mensagem que para mim foi um tanto quanto dura ao meu coração. E eu achei que seria pertinente eu trazer essa mensagem à igreja. E eu tive a bondade de Deus de poder ministrar hoje pela manhã. Mas essa pregação foi preparada para ser ministrada no turno da noite. Mas aí eu achei, poxa, já que é assim, Henrique, eu vou pregar as duas vezes a mesma coisa. Eu quero trazer a mesma coisa. Talvez a irmã Eunice, se voltar à noite, vai sofrer um pouquinho mais, porque ela vai escutar duas vezes a mesma mensagem. Mas não tem problema, porque o nosso Deus fala aos nossos corações de forma diferente. E eu gostaria que, se você pudesse, abrisse então a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Essa semana eu estava escutando um pregador que chama Hernandes Dias Lopes. Ele disse algo que eu gostei. Ele falou assim: abra comigo no Evangelho de Jesus, descrito por Mateus. Na verdade ele estava falando do Evangelho de João, descrito por João. Eu falei assim, pô, é mesmo, a gente fala Evangelho de Mateus, Lucas e João. O Evangelho é Jesus Cristo, conta a história de Jesus Cristo, né? É refletido, relatado por Mateus, Marcos, Lucas, mas na verdade o Evangelho é de Cristo. Eu gostei disso, mas eu fiquei com vergonha de imitá-lo agora, porque vai parecer que eu copiando o cara. Mas eu gostei, é bom para nós meditarmos e pensarmos. Então abra comigo lá, Mateus 7, versículo 7, conhecido por todos. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se é filho, pedir pão, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo quanto façam aos outros o que vocês querem que lhes façam também, pois esta é a lei e os profetas. Um texto conhecido: pede e vai receber, busca e vocês vão encontrar, bata e a porta vai se abrir. Aí, quando eu comecei a meditar e a pensar sobre isso, pode ser que só aconteça comigo, mas eu vou tirar a prova dos 9 hoje. Quantos aqui já pediram, já bateram e já buscaram, mas nada aconteceu? Aconteceu comigo sozinho? Não. Ufa, menos mal. Então, tirou um peso sobre as minhas costas. Porque parece que às vezes nós estamos pedindo, estamos batendo, estamos buscando e nada acontece. Nada. Não muda, parece que continua tudo do mesmo jeito. E eu falei assim, mas meu Deus, o que eu vou fazer? O que nós devemos fazer? Qual atitude nós devemos tomar quando essas coisas acontecem? Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que Deus não me ama. Parece que Deus gosta só de careca, porque basta um carequinho orar e resolve. Mas aí eu oro, eu busco, eu peço e nada acontece. Parece que a situação não muda. Será que Deus ama mais o pastor Justino do que o Tiago? Será que ele leva em conta o tempo de trabalho? O pastor Justino já está para se aposentar, 47 anos servindo a Jesus Cristo, talvez ele já está se aposentando, então tem mais crédito, o Tiago ainda não, mal começou. Será que é isso? Será que Deus tem filhos prediletos? Deus ama mais o Walter, Deus ama mais o irmão Nelson. Quando eles oram, quando eles pedem, acontece. Mas quando eu oro, quando eu peço, nada acontece. E aí me veio uma pregação que há um tempo atrás eu peguei sobre amor, já faz tempo. Sobre amor. E que Deus não faz distinção. Se entrar uma pessoa ali por aquela porta, um assassino, um dos 30 estupradores daquela menina do Rio de Janeiro, se ele entrar ali por aquela porta, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, o amor de Deus para a vida dele é tão igual
ao meu, que nasci num lar evangélico e graças a Deus nunca tive a oportunidade de desviar dos caminhos do Senhor. O amor de Deus não muda, continua sendo o mesmo. Se Deus não faz distinção de pessoas, qual a diferença de alguns que oram, pedem e recebem, buscam e encontram, e alguns que pedem, buscam, batem e nada acontece? O que será que impede o que faz essa diferença? Então somente a atitude dentro daquilo que nós estamos falando. E aí eu quero que você entenda a minha mensagem nessa manhã. Eu não estou falando que se você pediu e não recebeu é porque você vai estar dentro desse contexto que eu estou falando. Eu estou falando que essas atitudes podem levar você a buscar e não encontrar, a pedir e não receber. E aí nós precisamos refletir dentro das atitudes que nós temos tomado, dentro daquilo que nós temos feito, para podermos chegar ao Pai, clamar, pedir e ver as coisas acontecendo na minha vida, na sua vida. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa do nosso lado, ela ora e ela recebe. Ela busca e ela encontra. E nós querendo, pedindo, Deus, pelo amor de Deus, vem em favor. Eu não estou pedindo um milagre, escuta. Eu não estou pedindo um milagre, Deus. Eu não estou pedindo algo assim impossível. Eu só quero ouvir a tua voz. Eu só quero que o Senhor tire essa aflição do meu coração. Eu só quero que o Senhor traga o renovo, paz, esperança à minha alma. Mas parece que nem isso o Senhor está me atendendo. Eu não estou falando às vezes de pedir uma cura, de algo impossível. O nosso Deus pode fazer, Ele pode curar, mas às vezes nós oramos e a resposta não vem. Não, às vezes por coisas simples. Deus, traga aquela palavra, aquele conforto ao meu coração. Eu só preciso que o Senhor aquieta a minha alma, só isso. Mas parece que nós buscamos, nós pedimos e nós não encontramos. Nós não encontramos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? E aí veio duas pessoas, dois personagens que nós temos na Bíblia, que eles agiram em vários momentos da vida do mesmo jeito. Duas pessoas que falharam contra Deus, duas pessoas que pecaram contra Deus, duas pessoas que reinaram sobre Israel durante 40 anos, mas que em certos momentos da vida deles eles tomaram atitudes diferentes. E essa atitude diferente fez com que o Senhor atendesse o pedido de um e não atendesse o pedido do outro. Então somente uma simples atitude. E aí eu fiquei pensando sobre esses dois personagens. E eu entendi que as atitudes podem mudar o favor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus não olha para a minha falha, Deus não olha para o meu pecado, Deus não olha para as vezes que eu caio, Deus olha para as minhas atitudes. Deus não está olhando se você errou ontem à noite. Deus olha sobre a sua atitude e postura. Errar todos nós vamos. E nós vamos ver dentro desse contexto que nós vamos meditar, que ambos erraram, ambos falharam, mas havia uma atitude, uma essência na vida deles que fizeram a diferença. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no versículo 20, diz lá que a palavra do Senhor honra os que o honram, mas o Senhor despreza aqueles que desprezam a Deus. E aí a minha pergunta nessa noite é: você tem honrado a Deus ou você tem desprezado a Deus? Qual tem sido a sua atitude? Porque se Deus fala assim, olha, eu honro os que me honram, significa que aqueles que honram a Deus quando pede, Deus atende. Agora, aqueles que desprezam a Deus podem pedir, clamar, suplicar, e Deus não vai atender. Deus não vai atender. Irmãos, eu não estou falando, e eu quero deixar isso bem claro aqui nessa noite, eu não estou falando que às vezes quando nós oramos, quando nós pedimos, eu disse que acontece comigo, quer dizer que eu estou desprezando Deus. Eu estou falando que em alguns momentos, a nossa atitude de desprezo para com Deus, nos leva a agir e a sofrermos umas consequências que nós não gostaríamos. E o que faz essa diferença é tão somente as nossas atitudes. E dentro do livro de Samuel nós vemos Saul, que nós conhecemos muito bem a história, e vemos Davi. Ambos foram ungidos por Samuel e foram levantados por Deus.
Ambos reinaram sobre Israel. Agora, em um certo momento da vida, Saul tomou uma atitude, Davi tomou uma atitude totalmente oposta. E o fim dos dois foram totalmente diferentes. Um teve um fim trágico e o outro não. O outro foi bem sucedido. E aí eu pergunto para você, Davi foi o mestre, um santo, um Jesus Cristo na terra? Não, não foi. Nós vamos ver que ele não foi. Então abra comigo a sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel, capítulo 14, e vamos ver como que Saul começou fazendo. 1 Samuel, capítulo 14. Olha a atitude que Saul tem. Primeiro Samuel, capítulo 14, versículo 18. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Olha a atitude que Saul toma. Saul, em um certo momento, estava saindo à guerra, fala assim para o sacerdote: traz a arca de Deus. Todos nós sabemos que a arca de Deus é a presença de Deus. 1 Samuel 14, versículo 18. 1 Samuel 14, versículo 18, diz assim: Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse aos sacerdotes: não precisa trazer a arca. Saul ia sair para a guerra, ia guerrear, ia batalhar, e ele tem uma brilhante ideia. Qual que é a ideia? Traz a arca de Deus, traga a presença de Deus. Vamos consultar a Deus, vamos clamar a Deus. Mas de repente começou a acontecer um forfé, um rebuliço. As coisas começaram a mudar, começou a tramar alguma situação ruim. O que ele falou? Deixa essa arca de Deus para lá. Tamar, para trazer confusão do que? Ajuda. E para nós que conhecemos a história de Saul, sabemos que Saul era daqueles que não gostavam de conflitos. Ele gostava de estar bem consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Então isso me fez refletir que ele deve ter pensado assim: olha, deixa, vamos comigo mesmo, eu prefiro nós guerrearmos, não vamos buscar a presença de Deus. E é isso que Saul faz aqui. Levantou o forfé, aconteceu alguma coisa, e ele falou assim: olha, não precisa mais trazer a arca não, vamos sozinhos. E Saul estava preocupado com a reputação dele, com ele como rei, o que as pessoas iam pensar dele, o que ia acontecer. Mas olha que engraçado, vai para o versículo 36, do mesmo capítulo, capítulo 14. Diz assim: Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los ao amanhecer, e não deixemos vivo nenhum só deles. E eles responderão: faz o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo prosseguir aos filisteus? Tu os entregarás nas mãos dos israelitas? Mas naquele dia Deus não respondeu. Saul, na hora que a coisa estava aí, que aconteceu algum rebuliço, você desprezou a vontade de Deus. Agora você vem até Deus e vai clamar a Deus, pedir a Deus, clamar por Deus para te ajudar, te dar a direção, te guiar. E aí, será que nós não fazemos isso em algumas vezes? Deixamos Deus de lado, mas daí quando a coisa começa a apertar, nós olhamos e falamos assim: Deus, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu socorro, está difícil, parece que as coisas não estão indo. Aí Deus não responde, nós não sabemos por quê. Lógico que Deus não vai responder a sua oração, lógico que você vai pedir e você não vai receber, lógico que você vai bater e a porta não vai se abrir. Você tem menosprezado a presença de Deus, você tem deixado a presença de Deus para lá. Aí você fala assim: não, Tiago, isso daí é só Saul que fazia essas coisas. Saul tinha um coração endurecido, esse cara era um cara orgulhoso, um cara mau. Isso não acontece comigo, eu não tenho essa posição e esse discernimento de deixar Deus do lado.
E aí eu fiquei pensando sobre algumas situações e exemplos que eu gostaria de trazer hoje, para saber, será que nós não temos mesmo deixado Deus de lado em algumas vezes? Será que algumas vezes temos atividades na igreja, temos algum compromisso com Deus, algo que nós precisamos fazer e realizar, mas daí surge algum imprevisto, surge um churrasco, surge um futebol, surge um chá com as amigas, surge aquele momento que você fala assim, é o único momento que eu tenho comigo mesmo. E aí, deixa. Nós vamos deixar, para a próxima vez nós vamos na igreja, na próxima vez nós podemos fazer isso, na próxima vez eu vou, e nós desprezamos Deus e colocamos Deus de lado. Ou às vezes acontece uma situação assim, olha, um conflito dentro da nossa casa. Briguei com a Débora, não, hoje eu nem vou na igreja, porque, nossa, já briguei com a Débora, já não estou bem, então eu não vou na igreja hoje não. Ou eu briguei com meu filho, eu não estou bem, hoje eu não vou na igreja. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo a mesma coisa que Saul? Está acontecendo algum probleminha? E a primeira coisa que nós fazemos é deixar Deus de lado? Não, deixa. Eu não vou não, de jeito nenhum. A nossa primeira decisão é essa, deixar de ir à igreja, deixar de frequentar um culto, deixar de estar em comunhão, deixar de fazer alguma coisa. E aí, é muito diferente daquilo que Saul fez. Irmãos, é muito bom, e escuta uma coisa, é muito bom ir num churrasco, é muito bom estar com os amigos, é muito bom ter um tempo para você mesmo. Isso faz faz um bem, muda. Às vezes nós estamos cansados, eu entendo, e nós precisamos de um tempo. O problema é que hoje as pessoas, ao buscarem qualidade de vida, têm perdido a essência e têm buscado mais qualidade de vida do que buscado a presença de Deus. Tem ansiado mais qualidade de vida do que tem ansiado a presença de Deus. Tem deixado Deus de lado, tem descartado Deus. Você tem todo o direito de pegar suas férias, de aproveitar, de sair com a sua família. Família é um projeto de Deus. É melhor você salvar a sua família, porque a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Não, tudo isso é muito bom. Agora, tudo começa a ficar ruim quando você começa a trocar o essencial. Quando você começa a trocar o essencial, aí você vai buscar, você vai pedir, você vai bater e nada vai acontecer. É muito bom, meus irmãos, é muito bom estar com as pessoas, com os amigos, mas nós não podemos deixar Deus de lado de jeito nenhum. Isso não pode acontecer na minha vida, isso não pode acontecer sobre as nossas vidas. Nós podemos deixar qualquer coisa do lado, qualquer coisa, menos Deus. Esse ano para muitos tem sido um ano difícil, um ano que a pessoa tem que trabalhar bastante, um ano que a pessoa tem que lutar bastante, um ano que as coisas estão um pouco, não estão girando dentro de um contexto que nós gostaríamos que estivesse virado. Mas meu irmão, pode faltar dinheiro na sua casa, pode faltar saúde, pode faltar o que for, mas se faltar essas coisas você ainda não perdeu tudo. Agora, se faltar Jesus na sua vida, você perdeu tudo. O que faltou na vida de Saul? Faltou Deus. O que faltou então para Saul? Faltou tudo. Buscou, pediu e não encontrou, não achou. Por quê? Porque ele deixou de lado. Aí olha só lá, ainda no 1 Samuel capítulo 28. Passa algumas páginas comigo, vai para o capítulo 28 de 1 Samuel. Para não ler todo o texto aqui, eu só quero ler aquilo que é essencial. A situação agora no capítulo 28 é: Samuel morreu. E Saul está indo à guerra novamente. E Saul tenta procurar e tenta buscar algo de Deus, procura Deus. Aí diz, vamos ler desde o versículo 23. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios que os consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Senum. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gibeia, quando saiu, viu o acampamento dos filisteus, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por profeta.
Saul buscou, Saul pediu, Saul bateu, mas Deus não respondeu de nenhuma forma. Então Saul disse aos seus auxiliares: procura uma mulher que invoque espírito para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Edom. Saul então disfarçou-se, vestindo outras roupas, e foi à noite com dois homens até a casa da mulher. E ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo o nome eu disser. A mulher, porém, disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultam o espírito da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: a Samuel. Irmãos, para nós que conhecemos a história de Saul, Saul odiava Samuel. Saul nunca buscou Samuel. E quando Samuel chegou a Saul e falou para Saul fazer uma coisa, o que Saul fez? Fez totalmente diferente. Aí, quando eu estava lendo esse texto aqui, eu pensei assim: mas quantas vezes nós não agimos igual Saul? As nossas atitudes não são como a de Saul. Passamos a nossa vida toda sem procurar a Deus, sem tomar a Deus. Caímos num leito de hospital? Vamos orar. Passamos a vida toda sem procurar e clamar a Deus. Bastou uma crise econômica e financeira? Vamos orar. Irmãos, não é errado nós procurarmos a Deus, e nós devemos procurar a Deus nas nossas dores, nas nossas enfermidades, quando nós estamos no momento de sua coisa. Agora, você pode aproveitar a presença de Deus o tempo todo com você. Você não precisa chegar a uma situação como a de Saul, que não tinha mais resposta para onde ir, e aí tentar procurar por Deus. Não, procure por Deus desde já. Tenha Deus ao seu lado desde agora. Tome uma atitude de estar com Deus o tempo todo, e não nas suas necessidades, não nas suas fraquezas. Não faça assim não. Porque quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós olhamos pela vida de Saul, que ele bateu e não recebeu. Ele pediu e não recebeu. Por quê? Porque ele teve uma atitude péssima. Ele teve uma atitude péssima. E aí, meus irmãos, o mesmo Deus que diz para nós: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate a porta, abrir-se-lhe-á, é o mesmo Deus que diz lá em Provérbios 28, assim ó: então vocês me chamarão, mas eu não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. É o mesmo Deus que está dizendo: pede, recebe, busca, encontra, bata e vai se abrir. É o mesmo Deus que diz lá em Provérbios 1:28: vocês vão clamar, vocês vão pedir e não vão encontrar. O que vai mudar? Qual vai ser a diferença? O que vai fazer a diferença entre ter o Deus que pede e recebe, busca e encontra, e que bate e abre? O que vai fazer a diferença entre ter um Deus que vou clamar, Ele não vai me responder, vou buscar e eu não vou achar? O que vai fazer a diferença? As minhas atitudes. Nós somos muito bons para criticar as outras pessoas. Somos muito bons para criticar as outras pessoas. Somos muito bons para olhar a vida de Saul e falar assim: esse daí tomou cada atitude que eu vou falar. Somos muito bons para olhar para Pedro e falar assim: caminhou 3 anos com Jesus e ainda teve a coragem de negar Jesus. Somos muito bons para falar isso. E aí, quando nós olhamos para aquele texto de Pedro, aonde ele nega Jesus, na verdade ele como que se torna omisso. Ele se omitiu. Ele negou a Jesus. E aí, será que nós muitas vezes não temos desprezado a presença de Deus? Será que nós muitas vezes não temos negado a Jesus? Porque quando nós falamos sobre negar Jesus, a primeira coisa é assim: não. A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu nunca neguei Jesus, de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Isso eu nunca fiz. E aí eu quero trazer alguns pontos para nós vermos se realmente não houve negligência da nossa parte, se realmente não houve omissão da nossa parte, se realmente nós não falhamos como Pedro também falhou. Quantas vezes você marcou para orar com Deus
Você falou: Deus, eu vou orar. E você não compareceu lá para orar. Será que você não negou a presença de Deus naquele momento na sua vida? Quantas vezes será que você marcou aquele jejum e falou assim: não, quinta-feira eu vou jejuar. E daí você não jejuou? Será que você não negou a presença de Jesus com você? Quantas vezes você disse que nunca ia abrir mão daquilo que Deus confiou na sua vida? Aquilo que Deus colocou para você? E por algum motivo você tem deixado o propósito de Deus ficar para trás na sua vida? Será que isso não é uma forma de negar a Jesus? Quantas vezes você disse que iria começar um devocional? A partir de amanhã, segunda-feira, eu não vou acordar mais no horário que eu acordo. Eu vou levantar 20 minutos antes para orar e ter um tempo a sós com Deus. E você, no outro dia, pode até ter despertado, mas voltou a dormir e deixou de fazer o seu devocional com Deus. Quantas vezes você falou assim para com Deus: Deus, quando uma porta de emprego se abrir na minha vida, eu vou ser dizimista. Deus tem aberto portas na sua vida, Deus tem sido fiel para com você, nada tem faltado na sua casa, mas você não tem cumprido com o seu papel e com o seu dever, aquilo que você falou com Ele, que você seria dizimista. Será que isso não é uma forma também de negar Jesus? Quantas vezes no seu quarto você orou a Deus dizendo que você iria mudar, você não ia continuar daquela mesma forma, você estava disposto a mudar a sua vida, mas você continua errando da mesma forma, da mesma maneira, e você não tem mudado o seu jeito de viver? Será que isso também não é uma forma de negar Jesus? Será que isso não reflete um pouco das atitudes que Saul tomou? Será que isso não reflete um pouco das atitudes que nós temos tomado, e por isso nós temos batido a porta e não tem aberto, por isso nós temos buscado e não tem encontrado? Será que Deus realmente tem tido prioridade na sua vida? Será que você realmente tem tido disposição em estar na casa de Deus, orando, em estar no culto, ou outras coisas têm sido prioridade na sua vida? Será que os afazeres, os deleites da nossa vida, os nossos próprios prazeres têm sido prioridade na nossa vida? Você não precisa responder isso para mim, não, porque Paulo nos dá uma lição muito boa quando ele fala assim: olha, examine-se pois o homem a si mesmo. Eu não tenho capacidade para jogar o Edgar, para jogar a Ellen, para jogar a Liliane, eu não tenho capacidade para jogar nenhum. Sabe por quê? Eu sou falho e eu olho as circunstâncias, mas a Bíblia manda examinar a si mesmo. A examinação não é pelo pastor, a examinação é por você. Você sabe o que está dentro do seu coração, não sou eu que sei o que está dentro do seu coração. Não é o pastor Justino, o pastor Henrique que sabe. Quem sabe é você e Deus. Então examine-se você mesmo, se Deus tem sido prioridade na sua vida ou não. Olhe para você e examine o que tem sido para você. Qual tem sido as suas atitudes? Qual tem sido o teu posicionamento? Mas aí agora eu quero falar sobre Davi. Já falamos sobre Saul e agora eu quero falar sobre Davi. Poderíamos falar de vários outros, mas para cair dentro desse mesmo contexto, para cair dentro dessa mesma palavra, vai comigo volta algumas páginas no Salmo 23. Samuel 23, versículo 9. Entenda uma coisa, Davi não era perfeito. Uma das maiores falhas de Davi, todos nós julgaríamos e condenaríamos. Davi olha do seu palácio para uma mulher, vê aquela mulher, cobiçou a mulher. Já não bastava cobiçar, mandou trazer a mulher. Irmãos, ele podia ter falado assim: não, vai embora, pode voltar para casa, mas não. Ele consumou o ato. Irmão, já era um pecado muito grave. Ele já tinha falhado, ele já tinha errado. Aí o que ele faz? Manda matar o marido da mulher. Pronto, agora o problema é resolvido. Só para você ver que não estou falando que essa questão de atitude é tipo assim: eu não posso errar, eu não posso falhar. Pode, Davi falhou, Davi errou. Agora, Saul perdeu a essência, Saul perdeu a presença de Deus, Saul desprezou a vontade de Deus.
Davi, ele errou, ele falhou, mas nós vamos ver que o que Davi não fez, a atitude que Davi não teve, foi de abandonar a Deus, foi de largar a Deus, foi de abrir mão de Deus, foi de abrir mão da presença de Deus. Irmãos, como eu falei já, nós podemos abrir mão de tudo, mas da presença de Deus, em hipótese nenhuma. A nossa atitude nunca pode ser de abrir mão da presença de Deus. 23, versículo 9 diz assim: quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu? O Senhor Deus de Israel respondeu-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. Irmãos, qual a diferença desse texto que nós lemos para o texto que nós lemos sobre Saul? Davi, quando soube que estava em perigo, um forfé ia acontecer na vida dele, o que ele mandou? Traz a presença de Deus, traga a estola sacerdotal aí, vamos consultar a Deus, vamos orar a Deus. Mais importante é ter a presença de Deus. E quando ele toma essa posição, essa decisão, o que acontece? Deus responde. Por que Deus não respondeu a Saul? Porque quando foi para buscar a presença de Deus, Saul simplesmente desprezou. A atitude de Davi era de desprezo com a presença de Deus. A atitude de Davi, com as suas falhas, com as suas transgressões, com o seu erro, assim como eu e você falhamos, erramos, qual que era a atitude dele? Buscar a presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos buscar, a presença de Deus o tempo todo. Essa é a única diferença entre poder pedir e receber, e buscar e achar, e entre clamar e não responder, e entre buscar e não encontrar. É a atitude de ter a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Olha o capítulo 30. O capítulo 30, meu irmão, é um capítulo fenomenal, depois você podia ler ele inteiro. Ele conta sobre quando Davi, ele vai guerrear, ele pega todos os seus homens e vai guerrear. Só que acontece o seguinte: quando Davi volta da peleja, quando Davi volta da guerra, todas as mulheres, os filhos haviam sido saqueados. Todos haviam sido roubados, levados pelos inimigos. Agora você imagine só, Davi foi guerrear, Davi foi batalhar, Davi está em pé de guerra, chega lá, a família não está mais lá. Todas as famílias foram roubadas. Sabe o que acontece com as pessoas que estavam com Davi em guerra? Eles querem apedrejar e matar Davi. Sabe qual que é a atitude de Davi nesse momento? Olha o versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir ao bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que vocês o alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os outros 400 homens continuaram a perseguição. Então veja só, no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de dor, o que Davi fez? Buscou a presença de Deus. A atitude de Davi foi de buscar a presença de Deus, ter a presença de Deus ali ao seu lado. Irmãos, essa é a grande diferença entre Davi e Saul. E essa tem que ser a nossa diferença entre nós e aqueles que clamam, que pedem e que não recebem. Nós temos clamado a Deus, nós temos pedido a presença de Deus e nós temos buscado a Deus. E aí eu abri o culto sexta-feira lendo Abacuque 3,17. Eu sou ruim de cabeça, então vou precisar ler lá de novo, apesar de que muitos podem até saber de cor o que está escrito lá em Abacuque 3,17.
que diz assim, olha, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem nas oliveiras, no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, está difícil. Estava difícil para Davi também. Sua família havia sido roubada. A família de todas as pessoas que foram com ele para a guerra havia sido roubado, havia sido levado cativo. Estava difícil para ele, está difícil para mim, para você. Está parecendo que não tem fruto na videira, está parecendo que não há animal no campo. Irmão, sabe qual que tem que ser a sua opção? Buscar a Deus, se alegrar em Deus, se fortalecer em Deus, porque assim nós conseguiremos sair e clamarmos a Deus, pedirmos a Deus e Ele vai ouvir. Mas sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece? Nós não buscamos a Deus. Nós não buscamos a Deus. Quando as coisas estão muito difíceis, nós não temos essa disposição verdadeira de buscar a Deus. Olha só um exemplo que eu vou dar. Às vezes uns irmãos começam a faltar no culto e eu pego um pouquinho no pé. Aí quando eu pergunto, irmão, nossa, Tiago, eu estou cansado, uma correria e tal. A minha vontade é de perguntar, tá bom, no outro dia você também não trabalha? Quando você não vem para a igreja, você também não trabalha no outro dia? Está corrido? Não, você vai trabalhar, não vai? Porque você tem uma obrigação com o seu patrão. Seu patrão não quer saber se você está cansado ou se você não está cansado. É seu dever, sua obrigação, você vai ter que estar lá. E por que nós não cumprimos esse mesmo dever e essa mesma obrigação para com Deus? Porque quando as coisas estão difíceis, nós saímos pela tangente. Esses dias eu estava falando com uma mulher, irmão, meu sangue subiu até aqui assim, não sei se é porque às vezes eu ando meio cansado, meio esgotado, mas a pessoa falou assim, mas por que você não, o que aconteceu? Ela falou assim, sabe o que é? Eu briguei com meu marido e eu falei, também você parou de comer, você parou de tomar banho, você entrou em depressão profunda? Não, Tiago, também nem tanto. Então por que você deixa de vir na igreja? O que é? Esse lugar aqui é o quê? É clube? Está escrito ali na porta, olha, clube social, onde pessoas se encontram toda manhã, onde pessoas se encontram no domingo à noite, onde as pessoas se encontram a quarta e a sexta-feira. Aqui é o quê? Aqui não é um lugar de concerto, aqui não é um lugar de oração, aqui não é um lugar para pecadores. Esses dias eu vi, acho que aquele Rodolfo Abrantes, ele falou assim, a igreja é um hospital, é lugar de pecadores, não é lugar de santo. Não é aqui? Então por que quando acontece alguma coisa na sua casa, a primeira coisa que você faz é abandonar a igreja? É deixar de vir na igreja, é deixar de servir a Deus. Por que quando começa a escassez, quando começa a doença, você então às vezes sai pela tangente? Por que quando você discute com o seu marido, com os seus filhos, você deixa de vir na igreja? Porque Deus não tem sido prioridade na sua vida. Minha esposa trabalha com fisioterapia. E eu falo para ela assim, olha, infelizmente fisioterapia é uma coisa secundária. Filha, na hora que apertar a crise, a primeira coisa que a pessoa vai cortar é aquilo que... A dorzinha, eu vou tomar cataflã e continuo seguindo a minha vida. O que eu faço? Chega eu, Débora, desculpa, não vai dar para me continuar meu tratamento de fisioterapia, está difícil e tal, o dinheiro está curto e tal. Por quê? É secundário. Pergunta se ele vai deixar de comer. De jeito nenhum. O que nós cortamos da nossa vida? Aquilo que é secundário. Então se nos momentos aí da sua vida que acontece um forfé, acontece alguma coisa, você tem abandonado Deus, você tem jogado as coisas para o alto, significa que Deus é o que na sua vida? Prioridade ou secundário? Às vezes nós queremos jogar tudo para o alto. Eu não quero mais, chega, basta. Para mim deu. Aí você pergunta assim, olha, e isso quando eu estava meditando veio na minha mente assim, há um tempo atrás, uma pessoa me ligou e ela disse assim, ela era íntima comigo, isso já faz um tempo, um bom tempo. Tiago não, que ela até me chamou de Tico, eu nunca vou esquecer, eu estava no trabalho e ela me ligou e disse assim, Tico, eu tomei uma decisão na minha vida, eu estou saindo. Mas por quê, cara? Deus tem um projeto lindo na sua vida, não faz isso não. Não, Tiago, eu estou falando que eu estou saindo só da igreja. Estou abrindo mão só da igreja ali e tal. O projeto de Deus para a minha vida continua.
O meu projeto com Deus, nada vai mudar, nada vai falhar. Eu falei, poxa, que bom. Glória a Deus. Mas irmãos, há uns 6 meses eu encontrei com uma pessoa que nós somos amigos em comum. E essa pessoa comentou sobre aquela pessoa para mim, e ela não continuou dentro daquilo que Deus precisava e daquilo que Deus queria para a vida dela. E sabe como que isso começou? Há uns 8, 9 anos atrás, quando ela decidiu jogar algumas coisas só para o alto e para cima. E sabe o que foi naquelas algumas coisas? A presença de Deus. E aí fica uma pergunta e um alerta para mim e para você. O que tem sido prioridade na minha vida e na sua vida? Qual tem sido o nosso posicionamento frente às lutas, frente às adversidades, frente àquilo que acontece conosco? Talvez num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, a ponto dos seus guerreiros quererem apedrejá-lo, matá-lo, destruí-lo. Sabe o que Davi fez? Se fortaleceu ao Senhor, buscou a presença de Deus, orou, clamou a Deus. E aí sabe o que Deus fez? Deus respondeu. Sabe o que Davi perguntou? Eu devo perseguir esse bando de invasores? E olha que interessante, Davi pergunta, eu devo perseguir, eu irei alcançá-los, porque perseguir é uma coisa, alcançar é outra. Perseguir, ele podia perseguir, conseguir pegar eles é outra situação. E a resposta do Senhor era, persiga-os, é certo que você alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, quando nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, quando nós colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, nós vamos buscar a Deus no nosso momento de alegria, mas no nosso momento de tristeza. E se por algum momento você achar que está batendo e Ele não está respondendo, é o que eu tenho falado e muitas vezes no culto de sexta-feira, não desista, não desanime, continue lutando, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não tarda, a resposta virá, o socorro virá. Davi clamou, Davi pediu a Deus e o socorro veio, ele alcançou e ele pegou todos os que era seu de volta. Ele simplesmente pegou todos. Por quê? Porque Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não olha para a Ruth e fala assim, Ruth, você falhou demais. Não. Deus olha para a atitude. O que tem sido prioridade na vida dela? Deus olha para o Júlio e fala, o que tem sido prioridade na vida do Júlio? Deus olha para a Sara e fala, o que tem sido prioridade na vida da Sara? Falhar, irmãos, todos nós vamos falhar. Erros, todos nós vamos cometer. Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, fez isso que eu falei aqui agora de pouco. Pegou a mulher, matou o cara. Nós sabemos que a biografia dele aí tem umas manchas feias. Mas o que Davi não deixou em hipótese nenhuma? Deus te ama. Estava doendo. Deus, eu estou sendo apedrejado. O povo vai querer me apedrejar aqui, Deus. E ó, não fui eu que escolhi. O Senhor mandou Samuel lá na minha casa. Eu estava lá pastoreando, era um bom pastoreador de ovelhas. Não fui eu. Foi o Senhor que foi lá atrás de mim. E agora eles estão querendo me apedrejar. Sabe qual foi a vontade de Davi? Buscar a presença de Deus. Clamar a Deus. Buscar a Deus. Irmãos, eu gostaria de finalizar dizendo o que faz a diferença nas nossas vidas é a atitude de posicionamento para com Deus. Como eu disse em 1 Samuel, eu honro os que me honram. Eu desprezo os que me desprezam. Que nós possamos estar honrando a Deus a cada dia nas nossas vidas. Que nós possamos estar honrando a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós possamos ter um coração de obediência a Deus. Um coração quebrantado por Deus. Que Deus possa te reconhecer pelas suas atitudes de busca constante da presença dEle. Saul vivia com o coração endurecido. Saul pensava somente na glória para ele. Saul pensava somente no seu reinado. Ele pensava, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas Davi não. Davi buscava a glória de Deus.
O que eu quero para você nessa noite, nessa manhã, é que você busque a glória de Deus. É que você busque a presença de Deus. Está difícil. Está doendo.